Graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade a esse terceiro vídeo sobre sucessão de líderes. Estamos falando sobre essa questão e já trouxemos um vídeo introdutório e depois um vídeo falando sobre a liderança local. E agora nesse terceiro vídeo, ainda nessa série de sucessão de líderes, queremos falar sobre 4 pontos: como identificar os líderes em potencial, como avaliar a situação, ou onde avaliar a situação, preparar a liderança e a avaliação dessa liderança. Então, nós vamos começar falando sobre identificar esses líderes em potencial. A primeira coisa a fazer é identificar os líderes em potencial. E a gente faz isso é, identificando na igreja local e também na região. E como é que se identifica? Nós já falamos no vídeo anterior a respeito de Atos capítulo 6, quando os próprios apóstolos pediram para que a igreja, numa situação onde foram ali estabelecidos os primeiros diáconos, em Atos capítulo 6, a própria igreja reconhecer, a própria igreja visualizar e ver aqueles irmãos com sabedoria, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, irmãos que fossem idôneos. Então já foi pedido para que fosse observado. Então, como é que a gente identifica? Na observação, na vivência, no convívio, e isso na igreja local e também na região, no entorno ali onde a igreja está inserida, né? No caso aqui, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos ali uma região sul-fluminense, as igrejas do sul-fluminense, as igrejas da Baixada Fluminense, as igrejas do Norte Fluminense. Então, além da igreja local identificar os seus líderes em potencial, também serem identificados esses líderes na região, né? Tem alguns locais que talvez não haja uma, uma fartura nesse sentido, porém, outra igreja local da própria região pode ter essa fartura que não temos na nossa. Então, é necessário identificar na igreja local e também na região ali no entorno das igrejas. Além de identificar, é necessário selecionar. Então, como é que seleciona? Selecionar para trabalho local, né? Você vai selecionar ali um líder potencial, talvez um líder de departamento, líder de ministério, louvor, união feminina, crianças, né? Uma liderança para o trabalho local, inclusive o presbitério, né? Lideranças em potencial e que, inclusive, como a Bíblia mesmo recomenda para os líderes e para todos os irmãos em Cristo, que ide e fazei discípulos, né? O Mateus 28, a grande comissão fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado, né? A guardar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o discipulado é inerente na vida de todo cristão, todo e qualquer cristão. E quando se trata de liderança, é necessário que haja também um discipulado de líderes, ou seja, o líder, o presbitério, a liderança, ela precisa também ter o seu discípulo. Todos têm que ter o seu discípulo, todos têm que discipular. E também a liderança precisa ter o seu discípulo. Então, selecionar, uma vez identificado, selecionar para um trabalho local, para um ministério e para o próprio presbitério. Selecionar para um trabalho no município, ou seja, no entorno, como eu falei aqui, das igrejas da região, que de repente tem uma escassez, e aí, como uma igreja tem líderes em potencial, pode também estar ajudando essas igrejas do entorno. Então, é selecionar para um trabalho local, selecionar para um trabalho no município, no entorno, e até um trabalho no estado, né? Por daí a importância é, da comunhão, da união, do intercâmbio, da cooperação, da comunicação, né? Todos esses itens que foram tratados já nas reuniões dos países de língua portuguesa, quando falou sobre a cooperação, sobre a complementação, sobre a comunhão, sobre a cooperação
que foi a agenda das reuniões que começou lá em Esmoriz, em Portugal, já se falava sobre isso. Então, isso é a prática, isso é colocar em prática aquilo que já é agenda há muitos anos atrás, desde Esmoriz, em Portugal, quando se reuniram as igrejas, casas de oração, né, os irmãos da casa de oração que falam a língua portuguesa. O outro ponto é, além de identificar os líderes em potencial, é avaliar a situação, né? Dimensionar a situação local e a situação regional. Então você precisa analisar como que está a situação. Então é necessário avaliar a situação. E nós temos visto aí, através de boletim de obreiros, através de notícias entre os irmãos, a escassez que se tem de liderança. Muitas localidades estão perdendo seu presbitério, ou por doença, ou por morte, e não se tem uma liderança para assumir o local, e aí precisa vir uma liderança de outro local, ou então o local fecha. Então nós temos várias notícias de locais que fecharam por falta de liderança, que precisou vir ajuda. Isso a gente já falou isso aqui, Vila Kennedy no Rio de Janeiro, já falamos de Paraty no Rio de Janeiro, já falamos de alguns lugares do norte, em todas as regiões, e isso não é só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil. Então precisa dimensionar a situação local, né? Dimensionar a situação local, ver inclusive nas localidades, no entorno, na região, quem está em preparação, os líderes que estão em preparação, quem são os que já estão preparados no local e quem é que pode preparar outros, porque às vezes você não tem alguém que está preparando, mas pode enviar para que essas pessoas sejam preparadas. Nós temos falado isso nos vídeos anteriores, como é que funciona toda essa engrenagem. Então, é observar-se na igreja local quem está em preparação, quem já está preparado, que já pode estar atuando, e quem é que pode preparar outros líderes na igreja local ou em outros lugares também. Então, dimensionar isso no local e dimensionar isso de forma regional. Como assim? Quem são os necessitados? Quais são as igrejas que estão passando por essa necessidade de liderança? E a gente conhece diversas igrejas no Brasil inteiro que passaram, que estão passando por essa situação, que não há liderança. E isso não é uma coisa nova. Jesus já falava isso já há muito tempo atrás, em Mateus, quando ele diz que a seara é grande, mas são poucos os obreiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande obreiro, porque há uma defasagem de obreiro. Isso já no tempo de Jesus. Hoje, muito mais. Nas casas de oração, muito mais. A gente tem visto isso aí em todos os cantos do nosso Brasil. Então, ver quem são os locais que estão necessitados dessa liderança, quem que está já preparando uma liderança e quem não está preparando, e quem já está habilitado, ou seja, já foi preparado na região ou que tem condições de preparar em determinado lugar. Então, tudo isso precisa ser dimensionado, né? Precisa ser dimensionado, não só preparar, como a gente falou aqui, como identificar, mas também dimensionar a situação, ter isso nas mãos, aonde são as maiores necessidades e quem está precisando dessa preparação para a liderança. Então, identificar líderes em potencial, saber a situação do entorno, do município, do estado, né? A gente sabe como é que está no Brasil, avaliar essa situação para saber aonde que vai encaminhar esses líderes em potencial, como é que vai se trabalhar esses líderes em potencial. Ele já pode estar atuando, ajudando, fazendo um trabalho junto ao presbitério, acompanhando o presbitério local ou do entorno ou regional. A outra coisa é preparar, né? A capacitação desses líderes. Como é que vai se dar a capacitação desses líderes? Como que vai fazer a capacitação dos líderes e onde vai ser feita essa capacitação? Então isso precisa ser
avaliado, isso precisa ser conversado nos encontros, nos congressos, como temos falado nos vídeos anteriores. Então, como fazer a capacitação? Como preparar? Através de discipulado, que é uma ordem bíblica, né? Um status já, uma maneira, uma vivência que já deve existir, que é o discipulado. Nós precisamos discipular. É a ordem bíblica, é a grande comissão, e a liderança precisa fazer isso também, porque quando ela sair, por algum motivo que ela precisar sair, seja lá qual for esse motivo, tem ali um discípulo preparado, tem um discípulo reconhecido, tem um discípulo que está vendo ele já andando com a liderança. Então, é através do discipulado que é feita essa preparação, através do andar junto com o cristão, o novo com o antigo, e o andar junto, aquele que é um líder em potencial com a liderança, com o presbitério. Também através de cursos, né? Através de cursos que pode ser escola bíblica, algumas escolas bíblicas que existiam aí já há muitos anos, têm se fechado, estamos sem escola bíblica em diversos lugares, ainda existem escolas bíblicas, nós temos uma série de escola bíblica, temos o Instituto Bíblico Beré, tem o Instituto, a Escola Bíblica Samuel, o Instituto McNair, Escola Bíblica Belém, Escola Bíblica Coinonia, Escola Bíblica dos Irmãos, Escola Bíblica em Ipatinga, Escola Bíblica em Governador Valadares, Escola Bíblica em Uberlândia, Escola Bíblica em São Paulo. Temos escola bíblica, mas muitas também têm se fechado, como as do Rio de Janeiro fecharam, em Olaria, né, em Senador Camará já não temos mais. Escola de formação, escola para formar esses líderes, e também aprendizado à distância, né, ensino à distância, e lives, que está sendo muito usado, como nós estamos usando agora. Também pode ser a forma de preparar. Mas onde preparar? Onde fazer essa preparação? É necessário que nos encontros e congressos se fale sobre esse tema urgentíssimo nas casas de oração, esse tema importantíssimo nas igrejas, que é a sucessão de liderança, que é a preparação de liderança. Então, os encontros e congressos, que já tem décadas que não se fala sobre isso, décadas no meio da casa de oração, que não há um encontro e congresso para falar desse tema, sucessão de liderança. Então, os encontros e congressos precisam bater nesses pontos do vídeo, de identificar liderança em potencial, preparar liderança em potencial, como dimensionar onde são as maiores necessidades, quem já está preparado, e através dos encontros e congressos também apontar os locais de preparação, recomendar os locais de aprendizado, os locais para se preparar uma liderança. Não só são poucos os locais, como são pouquíssimas as recomendações. Pouco se recomenda, parece que há até um certo receio de se recomendar, mas é necessário, bíblico, a recomendação, que se indique locais ou maneiras, ou homens e mulheres que são aptos, capazes de preparar esses líderes em potencial. As escolas bíblicas que eu falei e a ED Lives, mas o mais importante é que se converse sobre isso, é que se fale sobre isso, e que, acima de tudo, recomende. Muitos estão se formando em locais adversos, em locais que não é o local indicado ou recomendado pela sua igreja local, por falta dessas recomendações. Então, a capacitação, e por último, a avaliação, interpretar os resultados. A prática sozinha não aperfeiçoa. O que aperfeiçoa é a prática com a avaliação. Precisa ser tudo isso que está sendo conversado, que eu estou trazendo nos vídeos, precisa ser avaliado. Ou seja, precisa ser equipar, né? Como Jesus equipou e aperfeiçoou a sua equipe. Lucas 10 fala sobre isso, do 38, como Jesus equipou e aperfeiçoou a sua equipe. Como é que ele fez isso? Vamos voltar aqui? A gente pulou um pouquinho aqui, mas vamos voltar. Olha aí, ó. Ele designou uma equipe e enviou, deu tarefas simples, deu importância à missão, advertiu as dificuldades, os medos, as realidades a serem encontradas, e também aperfeiçoou. Ele se alegrou quando eles cumpriram a missão, e ele os interrogou sobre a experiência da missão. Então, é necessário
ter essa interpretação do resultado. Até porque, como nós já falamos aqui, essa pessoa que está sendo preparada vai ser também avaliada.